O nome desse anime é O Menino do Pêssego, e essa história se passa em uma época em que monstros se espalhavam pelo continente ocidental. Com medo, as pessoas construíram castelos, fossos e treinaram seus guerreiros. No entanto, os humanos ainda não eram páreos para eles, até que um dia um viajante chegou e mudou o destino deles. Nos tempos atuais, vemos a princesa Sally do reino Aldarak ordenando que os guardas reais parem de persegui-la. Ela quer conhecer o mundo exterior e sair em uma viagem. Nesse mesmo instante, ela encontra um viajante e pede para que ele minta para os guardas sobre seu paradeiro, com que ele concorda. Os guardas pensam que o estranho é um viajante, por isso dizem a ele para ter cuidado lá fora. Em seguida, eles seguem na direção falsa que ele lhes deu. Ao ver os guardas indo embora, a Sally aparece dos arbustos e se apresenta ao seu novo amigo. Ele é um viajante chamado Mikoto, e ela apenas diz ser a Sally. Ela então o convida para comer o seu doce favorito, e os proprietários do lugar riem dela por ela estar causando mais um problema. Ela o leva para passear pelo mercado, e depois o convida para jantar no palácio, revelando ser uma princesa. Em troca, ela pede que ele lhe conte mais sobre suas viagens, deixando claro para o viajante que ela quer deixar o seu reino entediante e viajar pelo mundo. O Mikoto ressalta que o reino dela é lindo e pacífico, e qualquer um ficaria feliz em se estabelecer lá. A princesa concorda, mas ela odeia o fato de que sua vida gira em torno do reino, não tendo nada além disso para fazer. Ela lhe dá boa noite e sai do salão. Do lado de fora dos muros da cidade, dois monstros estão observando o palácio. No dia seguinte, a Sally entra no quarto do Mikoto e fica surpreso ao encontrá-lo mais liso e magro do que ela. Mas o que choca ela é descobrir que na verdade o Mikoto é um menino. Enquanto caminhavam pelo terreno do castelo, o Mikoto compartilha as histórias de suas viagens com a Sally, e ela comenta em tom de brincadeira, dizendo que se alguém tão magricela como ele pode viajar, ela também deve ser capaz de fazer isso. A Sally pede ao Mikoto que a leve com ele, mas o seu tom muda quando ele a adverte sobre os perigos do mundo exterior, incluindo a possibilidade de abandono, até mesmo da morte, e outras coisas piores que costumam acontecer com as mulheres. Apesar disso, ele pergunta se ela ainda quer se juntar a ele. A Sally fica surpresa, e o Mikoto esclarece que estava brincando, ele nunca abandonaria, mas a morte pode vir a qualquer momento, para qualquer um. Dentro do castelo, o pai da Sally, o rei, se encontra com um estranho, que se revela um monstro chamado Yaki. O monstro exige 30 corpos por mês como tributo para poupar o rei da matança, e quando um cavaleiro intervém, o monstro o mata, afirmando que o sacrifício desse homem não conta para os 30 sacrifícios que ele deseja. Depois de deixar a presença do rei, o monstro encontra o Mikoto no pátio com a princesa. Ele começa a se preocupar e decide cancelar o seu plano de matança. O Mikoto sente o monstro e mostra um sorriso torto, perseguindo com seu olhar sem que a Sally perceba. Dentro do castelo agora tem um caos, pois todos debatem como lidar com essa nova ameaça. O rei se aproxima da Sally e a aconselha a embarcar em sua jornada, percebendo o perigo de sua permanência. Do nada, um barulho estrondoso soa pelo ar e a Sally corre para fora para investigar, e assim ela acaba vendo esses monstros pela primeira vez. No campo, um grupo de ogros com seu líder, Moki, são abordados pelo Yaki. Ele informa ao Moki que o plano deles está errado, pois aquele que destruiu o país de Yaki está no castelo. O Mikoto se aproxima dos ogros, chamando a atenção do Moki, que fica animado com a ideia de matá-lo. A Sally intervém, pedindo ao Mikoto que vá embora imediatamente. Ele a ignora e direciona sua atenção para o Moki, que se apresenta, e depois que o Mikoto também se apresenta, o ogro o ataca com um soco, mas o Mikoto corta sua mão. Ele ativa seus olhos de pêssego e coloca uma bandana com o logotipo de pêssego em sua testa, para logo em seguida cortar os ogros. Assim é revelado que o Mikoto é de outra terra e que ele mata esses monstros por prazer. O Mikoto abate toda a horda de ogros com pura sede de sangue e se aproxima do Moki, que está sangrando. Ele pergunta ao Mikoto quem ele é, ao que ele responde dizendo que é um viajante indefeso que caça monstros. Dito isso, ele vai matar o seu inimigo. E no portão vemos a Sally se sentindo em dívida com o Mikoto, pois ele salvou o seu reino, mesmo que tudo isso tenha sido feito de forma meio aterrorizante. De repente, um cachorro aparece e diz ao garoto que é hora de ir embora. A Sally pede para que ele fique e corre atrás dele, mas é impedida pela visão grotesca que tem diante de si. O garoto continua andando e a Sally grita o nome dele, e é nesse momento que ela percebe que esse garoto já foi embora há um mês e ela ainda não deixou de pensar nele. Ela então decide contar ao seu pai que está indo para uma aventura. Ela corta o seu cabelo, numa forma de demonstrar que está falando sério, dizendo ao seu pai que ela não quer ser mais uma princesinha. Para sua surpresa, o seu pai a apoiou em sua decisão. O rei pergunta se ela tem um plano e ela diz que descobrirá enquanto viaja. Ela se despede do seu pai e sai com suas roupas de viagem, animada para iniciar sua nova jornada. Durante a viagem, a Sally se depara com um coelho parecido com um humano desmaiado na floresta. A Sally observa que ela não tinha visto nada parecido até então. Ela rapidamente o abandona para evitar problemas, mas quando ela ouve o estômago da criatura roncando, ela acaba se vendo incapaz de ignorar o fato. Ela pega uma cenoura em sua bolsa e oferece a criatura como alimento. É nesse momento que o coelho se apresenta como Frau, uma coelha e sem traços sexualizados. A Sally observa que essa é a primeira vez que ela vê um demi-humano. Ela então mostra ao coelho um esboço pobre do Mikoto, perguntando se ela viu o garoto. No entanto, a criatura nunca viu esse garoto. Ela agradece a Sally pela comida
deliciosa, e contra a vontade da Sally, a Frau começa a segui-la, pois viajar sozinho é muito perigoso. As duas acabam chegando a um vilarejo próximo, onde encontram um aldeão que não é muito receptivo com um demi-humano. Ele diz a Frau para ir embora, pois eles não podem deixar um demi-humano entrar na aldeia. Ao mesmo tempo que ele recusa a entrada da Frau, ele dá boas-vindas a Sally, mas após um breve flashback do Mikoto, ela decide ir embora com a Frau. Mais tarde, a Sally dá a Frau a sua capa de chuva para esconder sua aparência, e as duas entram novamente na aldeia na esperança de encontrar comida e abrigo. Elas se deparam com um senhor da aldeia, que as recebe como viajantes. Ao ver algumas cenouras, a Frau não consegue conter sua empolgação e se revela. No entanto, o senhor parece compreensivo e não se incomoda com a aparência dela. Ele lhes oferece uma parada em sua mansão e as convida para jantar. Naquela noite, as duas jantam com o Lorde, que também lhes oferece sua casa para passar a noite. No fim da noite, enquanto conduzia a Sally ao seu quarto, o dono desse lugar contou a ela que a sua região foi danificada por vários monstros, que também mataram muitas pessoas. Felizmente, um viajante solitário, completamente sozinho, abateu os monstros, salvando-os de serem completamente aniquilados. A Sally reconhece que esse viajante deve ser o Mikoto e pergunta sobre o paradeiro dele, mas o homem não tem ideia do paradeiro dele. Ele lamenta o fato deles não terem sido capazes de demonstrar gratidão ao herói. Então, em troca, eles recebem todos os viajantes de braços abertos. Ao ouvir isso, a Sally pergunta por que ele deixou a Frau entrar na aldeia. Ele diz que no fim das contas, eles não são diferentes dos demônios comuns, mas para todos, os demi-humanos e os ogros são os inimigos da humanidade. Por isso é muito normal ter medo e preconceito. Depois disso, a Sally acorda com um grande estrondo e descobre que um demônio aterrissou na aldeia. Ela se aproxima do ogro e congela instantaneamente de medo. Ao perceber que está em perigo, a Frau vem em seu socorro e mata o ogro com 2 chutes. Enquanto isso, em algum lugar da floresta, um grupo de homens a cavalo estão observando os acontecimentos na aldeia. A Sally agradece a Frau por tê-la salvado, enquanto os aldeões simplesmente continuam aterrorizados com a Frau devido ao seu grande poder. O senhor da aldeia pede para que elas saiam, mas antes de sair, a Frau se aproxima do senhor e lhe agradece pela cenoura, o que deixa todos surpresos. Ao deixar a aldeia, elas são cercadas e presas por membros dos Cavaleiros de Rindal. As duas acabam sendo aprisionadas em uma cela, mas um homem de antes, o Hawk, as liberta e se apresenta como comandante do regimento de Cavaleiros Reais. A princesa Sally diz que foi uma tolice tê-las prendido, porque ela só está viajando com uma coelhinha do bem que só quer cenouras. Mas o comandante esclarece que a Frau também representa uma ameaça por conta aí da sua força. No entanto, ao ver a Frau salvando a Sally e respeitando os aldeões, ele mudou completamente de ideia. Ele decide libertá-las, mas não antes de ceder aos desejos delas, que é receber comida antes delas partirem. Eles então caminham pelo mercado para almoçar. Enquanto isso, fora da cidade, 2 monstros chamados Mac e Seth estão planejando causar estragos na Terra. A Mac usa sua explosão de ogro e destrói as muralhas do reino, e devido ao uso excessivo do seu poder, ela assume uma forma infantil, e enquanto ela recupera sua força, o Seth entra nas muralhas e imediatamente aniquila os guardas. O Hawk diz a Sally que eles devem correr, mas ela continua se aproximando do ogro, estando aparentemente fora de si. A Frau vem em seu socorro e dá um chute no Seth. Ela então diz a Sally para correr o mais rápido possível, mas ela se recusa a deixá-la. O Hawk então arrasta para longe, deixando a Frau contra a enorme morsa. A coelha promete proteger a Sally, pois aquela humana a tratou com carinho. E para o ogro, esse combate parece divertido. Bem perto dali, enquanto o Hawk estava ocupado com a evacuação das pessoas, ele não percebeu que a Sally havia desaparecido. Enquanto isso, a Frau e a morsa estavam lutando. Durante a luta, o Seth consegue pegar a Frau e jogá-la no ar. E enquanto ela estava caindo, a Sally, com lágrima nos olhos, chama por ela. Isso dá a Frau forças renovadas, e ela luta contra a morsa novamente. A Frau agora está gravemente ferida, e a Sally se junta a ela. Ao vê-las juntas, o ogro decide acabar com as duas, mas de repente a Sally sente um calor, e os seus olhos ficam vermelhos. Em um instante, ela corta a mão na morsa. Exatamente como Mikoto, os seus olhos ficam da cor de um pêssego, e ela sente um desejo incontrolável de matar ogros. Enquanto isso, a Mac estava sentada embaixo de uma grande árvore, pensando aí que o Seth estava se divertindo com a matança de humanos. De repente, uma figura misteriosa surge atrás da árvore e pergunta por que ela está chateada. Surpresa com a companhia inesperada e incapaz de sentir outra presença, ela vê isso como uma forma de passar o tempo, enquanto espera por seu companheiro e tenta ativar os seus poderes. No entanto, para o seu choque, a árvore foi cortada sem esforço algum. O estranho, que se revelou ser o Mikoto, expressa o desejo de participar da diversão e pergunta se a explosão anterior foi obra dela. Ele então menciona que não acharia agradável matá-la, pois ela está regenerando seus poderes, e sugere que eles conversem um pouco até que o poder dela volte. Enquanto isso, o Seth ri ao finalmente encontrar alguém digno de lutar com ele. A Sally, ainda em seu estado poderoso, bloqueia facilmente o ataque do ogro, que então começa a se perguntar que tipo de monstro ela é. Por outro lado, a Mac pergunta ao Mikoto se ele é o famoso matador de ogros, o famoso viajante que todos estão falando. Ele fica impressionado por ela ter ouvido falar dele e pergunta por que eles invadem a cidade e matam os humanos dentro dela. A
Mac então responde que os humanos destruíram um mundo natural no qual as outras espécies precisam para viver. Tudo isso para construir seus castelos. Ela os considera os inimigos de sua espécie. O Mikoto zomba dela pelo seu amor à natureza, mas ressalta que no fundo ela só quer se vingar daqueles que roubaram suas terras. Mas ele também diz que ela não iria parar de matar os humanos se eles de repente passassem a ter consideração pela natureza. Após ouvir isso, a Mac declara que os 5 minutos já se passaram. Ela chama o Mikoto de perigoso e está determinada a acabar definitivamente com ele. Ele ri e ativa seus olhos de pêssego, dizendo que ela pode tentar. Enquanto isso, de volta ao reino, o Seth também diz a Sally que ela é perigosa e começa a usar o seu canhão de ogro contra a princesa. A Mac ouve essa explosão e se distrai por um momento, e o Mikoto usa essa chance para atacar, dizendo à garota para se concentrar na luta. Ele percebe que a sua oponente está usando magia e fica impressionado com a técnica dela, e ao vê-lo determinado a lutar contra ela, ela pergunta se ele não vai salvar os humanos que seu companheiro está aniquilando no momento. Então Mikoto esclarece que a sua motivação não é salvar os humanos, mas matar ogros. De volta ao reino, quando a poeira baixa, o Seth fica chocado com o fato da Sally ter conseguido sobreviver ilesa. Ela então desembaia sua espada e corta seu inimigo, derrotando-o no processo, mas depois desmaia. O Mikoto pede a Make que use o seu canhão de ogro contra ele, o mais poderoso que ela conseguir, e promete não se esquivar. Para convencê-la, ele chega a ferir sua própria perna com sua katana, chocando a garota. Insultada, ela usa o canhão, mas como esperado, o garoto sobrevive ileso ao ataque. Agora, em sua forma de criança, o Mikoto a empurra no chão e aponta sua espada para ela, com o objetivo de matá-la. A Mac pergunta o seu nome e ele se apresenta, dizendo que é um inimigo jurado dos ogros. Ele então apunhala o olho dela e corta o seu chifre, revelando que eles são a fonte dos seus poderes de ogro. Nesse momento, o seu cachorro falante aparece, perguntando por que ele não a matou. E o Mikoto lhe diz que sem seu poder, ela não é diferente de um humano, e que essa é uma maneira dele fazer essa ogra viver como humana, se sentindo na pele do seu inimigo. No entanto, o cão não concorda e diz que ele tem pena da garota, porque ele se viu nela. O cão também aponta que o Mikoto já sentiu a presença da Sally dentro da cidade, e pergunta se ele vai a ver. No entanto, Mikoto se recusa a ver a princesa, que ele chama aí de sua alma gêmea. Eles então deixam a cidade, e quando o sol se põe, uma figura misteriosa aparece, dizendo que encontrou a pessoa que estava procurando. Enquanto isso, a Sally acorda de seus ferimentos e vê a Frau, que está ali parada ao lado dela. Como sua memória ainda está embaçada, ela não se lembra do que aconteceu na cidade. O Hulk aparece, dizendo que ela derrotou o ogro. O homem então lhe dá a espada, confirmando que ela aniquilou o ogro. Ele então pede que o sigam, e eles se encontram em uma cela, o que os choca. Elas pensam que serão presas mais uma vez, mas o Hulk diz que esse não é o caso, e mostra a elas uma garota dormindo em uma cela. Ele lhes diz que ela é o ogro que explodiu a muralha da cidade. No entanto, a Sally diz que ela apenas parece uma garota comum para ela. Então o Hulk lhe diz que os monstros podem assumir aparência humana, e revela que essa garota provavelmente será executada quando acordar. No entanto, ele acha que isso é muito cruel, então ele quer que a garota acorde para poder ouvir a versão dela. A Sally elogia o homem por sua decisão e se oferece para ficar na cela para vigiar a garota. Quando o comandante sai, a Frau diz a Sally que a menina está fingindo estar dormindo. Ela pergunta a Mac se ela se lembra de alguma coisa, mas a Mac lhes diz que ela é um ogro e tenta atacar a Frau, mas ela não tem força para isso. Ao ver seus pequenos golpes, a Sally acaba gostando da Mac e diz que ela é um serzinho muito adorável. E a Mac percebe que o seu poder se foi graças ao Mikoto. Ao ouvir o nome Mikoto, a Sally finalmente acredita que a Mac é um ogro e exige que ela lhe conte o que aconteceu. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, um ogro mata a sua espécie e vai em direção à cidade. De volta à cela, a Sally fica feliz em saber que o Mikoto possivelmente está chegando, e ela planeja ir atrás dele. Ela promete a Mac que não contará a ninguém que ela é um ogro, tudo isso para garantir a sua segurança. No entanto, agora que os seus poderes se foram, a ogra prefere morrer, mas isso incomoda a Sally, então ela ordena a Frau que os ajude a fugir. Enquanto isso, um guarda informa ao Hulk que o prisioneiro escapou e que a Sally e a Frau a ajudaram a fugir. Quando elas estão fugindo dos guardas, o Hulk aparece, recusando-se a deixá-las escapar. A Frau chuta o comandante para fora do caminho e elas continuam correndo rapidamente. E então, quando o guarda entrega ao Hulk as rédeas do seu cavalo, todo o reino é subitamente destruído, o que choca completamente todos. A Mac fica surpresa ao ver o Soma, o grande ogro responsável pela destruição de toda a cidade. Ele zomba da Mac, dizendo que não entende porque massacrar um único reino é muito difícil para ela. Ao vê-la sem um chifre, o ogro a chama de humana e insiste, dizendo que ela deve morrer agora com dignidade. Ela se rende ao comando dele, pronta para oferecer sua vida, mas a Sally intervém, recusando-se a permitir o seu sacrifício. Entretanto, agora que o seu poder não foi ativado, ela pergunta a Frau o que fazer. O coelho incentiva a lutar, observando aí que ela derrotou o ogro que parecia o Leôncio. Ao ouvir isso, o Soman começa a atacar, interessado em ver o seu poder. No entanto, a voz de um homem chamado Sumeragi impede telepaticamente o ogro de atacar, ordenando aí que ele tire a Sally da sua lista de alvos. Enquanto isso, Sumeragi pode ser visto falando de uma igreja abandonada, dizendo ao Soman para voltar e recuar imediatamente. O grande ogro deixa os humanos, seguindo as ordens aí do seu superior. Quando
Quando o sol se põe, a Sally fica aliviada por eles terem sido poupados. Ela então se lembra do Hawk e vai ver como está o homem. Ela o traz de volta à realidade, dizendo que eles estão em uma situação terrível no momento, pois eles não têm nenhum suprimento. Ela diz a ele para se recompor, pois no momento eles precisam sobreviver primeiro. E percebendo que ela está certa, o Hawk volta a si, mas ainda está confuso demais para poder liderar a equipe. Por isso todos seguem até a aldeia mais próxima, e familiarizada aí com o terreno local, a Mac se aproxima e diz a eles que há uma cidade que fica meio dia de caminhada ao oeste. A Frau dá um tapinha em sua cabeça, chamando-a de boa menina por ajudar a todos. O grupo então se dirige para o oeste e chegam ao vilarejo, onde todas as pessoas estão sendo muito cautelosas com eles. Eles tentam se hospedar em uma pousada, mas o proprietário os expulsa, pois ele viu que eles estão com um demi-humano. O Hawk se apresenta ao homem, que imediatamente o reconhece como o comandante dos Cavaleiros de Rindal, e confiando nele, o proprietário os deixa ficar em um dos quartos. O Hawk dá dinheiro a Sally para comprar comida para eles, assegurando a garota que ele está bem melhor depois da conversa animadora que eles tiveram. Entretanto, quando a Sally sai do quarto, ele deixa de ser corajoso e chora como uma moça. Eu tô brincando, homens também choram. Eu mesmo choro todo dia. A Frau tenta animá-lo, dizendo-lhe que tudo vai melhorar com o tempo, e o comandante lhe agradece pelas palavras gentis e desce as escadas para buscar água. Sozinha, a Mac comenta que a Frau é incrivelmente próxima dos humanos e que isso está errado, já que ela é um demi-humano. No entanto, a coelha lhe diz que o seu mundo mudou completamente quando ela conheceu a Sally, pois ela mostrou cuidado e preocupação com ela. Ela então convida a Mac para participar de suas viagens, chamando-a de criança, pois ela não sabe seu nome humano. A Mac sugere que ela lhe dê um nome humano. Então a Mac sugere que ela se chame Carrot, que significa cenoura, o que a ex-ogra relutantemente acaba aceitando. Enquanto isso, a Sally caminhava pela cidade, pensando em como ela vai comprar comida para 4 pessoas. Ela se senta e reflete sobre sua situação, pensando aí que nunca havia pensado sobre como o preconceito contra as outras espécies é tão grande. Enquanto ela está pensando profundamente nisso, ela avista o Mikoto e o seu companheiro cachorro falante. Eles se sentam e a Sally fica emocionada ao ver o garoto novamente. O Mikoto rapidamente repara em seu cabelo curto e diz que esse cabelo combina com ela. Ele também observa que ela provavelmente passou por muitas coisas durante a sua jornada, pois a expressão em seu rosto mudou. Ela conta que durante sua jornada, ela testemunhou como as pessoas tratam os demi-humanos com desprezo e que ninguém parece questionar isso. No entanto, a aura do Mikoto muda e ele faz uma pergunta hipotética para a princesa. Se um demi-humano matar um humano, como ela acha que o filho do humano se sentiria? A Sally acha que a criança ficará triste no início, mas o Mikoto a interrompe, dizendo que essa criança odiaria o demi-humano que fez isso e que se essa criança pudesse, ela se vingaria, matando todos os demi-humanos. E é exatamente por isso que ele aniquilará todos os monstros sem hesitar. Dito isso, Mikoto sorri e diz a ela que tudo isso é hipotético, mas acrescenta que as pessoas odeiam os demi-humanos porque elas foram criadas assim. Enquanto isso, Sumeragi está regando as plantas em uma igreja, fazendo-se passar por um padre. Uma menina órfã mostra a ele com orgulho os doces que fez e depois corre para outras crianças. No entanto, o Soman aparece e devora a criança. Ao ver o seu companheiro, ele o adverte sobre a possibilidade de ir contra a princesa, pois ela poderia matá-lo, mas o Soman diz que isso é impossível. Do outro lado da tela, a Sally, depois de sua conversa, decide viajar para unir os demi-humanos e os humanos e fazer com que cada espécie tente se entender uma com a outra. O Mikoto a adverte dizendo que essa não é uma tarefa fácil. No entanto, a garota apenas sorri para ele, dizendo que pode suportar um pouco de dor. Ela convida o garoto para acompanhá-la em sua jornada, mas ele se recusa, pois quer viajar sozinho. Eles então prometem trocar histórias de suas viagens se algum dia se encontrarem novamente, e então o Mikoto parte. Enquanto caminhava, ele se recusa a dar uma outra olhada na princesa, pois poderia acabar aceitando a oferta dela. Então ele foge. A Sally volta para a pousada e se surpreende com o fato do Hawk ter acolhido um garoto chamado Barrett, que já foi seu soldado. Tendo sobrevivido graças à destruição, o garoto conta que a bruxa da Floresta Ocidental o salvou do caos causado por Soman. Ao ouvir isso, a Sally declara que quer conhecer a bruxa, o que surpreende a todos. Naquela noite, a Meki encontra o Sumeragi na floresta e ele se oferece para transformá-la novamente em um ogro, embora ela já tenha perdido seu chifre, mas com a condição de que ela continue a viajar com o seu grupo atual e lhe conte tudo o que está acontecendo. Antes de partir, o Sumeragi lhe diz que ela pode usar o seu olho de ogro para poder vigiar a Sally, e assim ela acabará vendo algo interessante. No dia seguinte, a Sally e os outros chegam à casa da bruxa. A Sally fica surpresa ao descobrir que a casa da bruxa é um bar. A bruxa então se aproxima e se apresenta como Winnie. Para a surpresa de todos, a Sally pede à bruxa que lhe ensine magia, e depois de ter observado a sua humanidade em sua bola de cristal, a Winnie concorda em ensiná-la. No entanto, ela tem 3 condições. Primeiro, ela deve manter o ensinamento em segredo. Segundo, ela deve obedecê-la o tempo todo. E em terceiro lugar, 1 milhão de moedas de ouro será o seu pagamento, o que choca a Sally. E considerando aí a situação atual da Sally, a Winnie se oferece para aceitar qualquer quantia de dinheiro no momento. Mas o Hawk ressalta que, como eles estão viajando, eles não podem gastar dinheiro algum. E a Sally percebe que ele está certo. Então ela pede para que o Hawk lhe ensine a manejar uma espada. Mais tarde, enquanto os dois praticam, a Mac usa o seu olho de ogro em Sally e vê uma enorme
quantidade de magia dentro da princesa, o que a surpreende. E agora que já é bem tarde, o grupo se pergunta onde eles ficarão hospedados. A Winnie então oferece os quartos vagos de seu bar de graça, desde que eles o limpem. Em seguida, ela chama o Hawk e mostra a ele o poder que a Sally possui. Mais tarde, a Frau entra no quarto da Winnie, revelando que elas se conheceram há 3 anos. E a Winnie afirma misteriosamente que a Frau selou seu poder e fingiu ignorância sobre sua vida passada. Ela não insiste no assunto. Ele mostra a arma que ela preparou para a coelha, dizendo que a viu usando um martelo antes. Ela agradece a Winnie e lhe pede mais um favor, que é o de que ela ensine a Sally a usar magia. E como sinal de respeito à amizade das duas, a Winnie concorda. Ele diz para que ela lhe pague o 1 milhão mais tarde. Ela então se oferece para fazer suco de cenoura para a coelha, o que deixa a Frau de muito bom humor. No dia seguinte, a Sally fica feliz em saber que a Winnie finalmente concordou em lhe ensinar magia. Para preparar o seu corpo, a bruxa ordena que a princesa treine com a Frau primeiro para melhorar a sua resistência. Ao ver a sua cara de decepção, a Winnie a lembra de que, como sua professora, a Sally deve obedecê-la o tempo todo. Determinada a aprender magia, a Sally começa a correr com a Frau. Enquanto isso, a Mac fica observando e dizendo para si mesma que a Winnie deve ter percebido que a Sally tem um poder imenso, mas ela não está dizendo nada sobre isso e se pergunta qual será o plano dela. Em seguida, o Hawk treina com ela e ele pede para que ela vá com tudo contra ele, garantindo que ela não pode o machucar. A princesa o ataca agressivamente, mas ele apenas bloqueia todos os seus ataques. No entanto, ele se lembra da luta dela com o Seth, então ele sabe que a Sally tem um poder oculto. Ele continua treinando e a Sally reclama que o Hawk só está usando uma mão contra ela, mas o homem esclarece que atualmente ele só precisa disso para poder treinar. Observando os dois, a Winnie relembra do avô do Hawk. Ele diz que ele criou um neto muito gentil. Nesse momento, um elfo e um largato aparecem, procurando por Winnie. Eles pedem que ela remova a barreira na floresta do sudeste e mate o ogro que ela celular. No bar, a Winnie pergunta por que eles querem eliminar repetidamente um ogro adormecido. Os dois demônios revelam que estão se preparando para isso, e como aquele ogro ainda não está tão forte, essa é a chance de todos eles queimarem esse inimigo. Ela concorda, mas com a condição de que a Sally e o seu grupo se juntem ao grupo de extermínio. No dia seguinte, a Sally e os outros estão presentes, enquanto a Winnie está dissipando o selo que ela colocou no ogro. A Sally pergunta ao povo dos largatos por que eles precisam exterminar um ogro adormecido. Então ela recebe a resposta de que um reino foi aniquilado recentemente, então eles não podem deixar um ogro perigoso vivo. Enquanto isso, Hawk se aproxima do chefe dos elfos e critica sua decisão de enviar o povo dos largatos para as profundezas da floresta, dizendo que lá eles terão muita pouca visibilidade do que acontecerá aqui. Ele o acusa de sacrificar o povo dos largatos, mas ele não ouve e envia seus elfos para a luta. A Sally tenta intervir, mas o chefe dos elfos reconhece que o Hawk está certo. Ele não mede suas palavras e diz a Sally que planejou abandonar o povo dos largatos, e ele não se importa se eles virão atrás dele quando a luta com o ogro terminar. Ele afirma que a hostilidade entre as raças é muito mais profunda do que ela imagina. Nesse momento, uma ogra chamada Hatsuki emerge do selo. Ela reconhece a Mac, de quem se compadece por ter perdido todos os seus poderes e estar andando com os humanos. E para ajudar sua antiga companheira, ela se oferece para acabar com a sua vida miserável. E ela fala isso enquanto sorri, o que deixa a Sally sem acreditar no que vê. Hatsuki então tenta atacar a princesa usando seu cabelo de ogro, mas a Frau é rápida para proteger a garota. A Winnie observa a Hatsuki e se pergunta de onde ela veio, pois ela não é o ogro selado. Nesse momento, um terremoto vibra nas profundezas do subsolo e o ogro auto-selado Duke aparece. A Winnie se voluntaria para ganhar tempo para que todos possam fugir, mas a Sally recusa a ideia. Enquanto isso, é revelado que o Sumeragi é o mentor por trás do tumulto e enviou Hatsuki para agitar as coisas. Eles então avistam o Mikoto viajando sozinho e o Soman se aproxima do garoto porque ele está com fome. No entanto, para o choque do Sumeragi, o garoto mata facilmente o seu parceiro, revelando que ele não é apenas um viajante solitário comum, mas um infame matador de demônios. Enquanto isso, o ogro da árvore deseja matar a Winnie por tê-lo selado por um longo período. O Hawk traça um plano para derrotar o grande ogro. Esse plano inclui os elfos e os largatos trabalhando juntos. Mesmo durante uma guerra, a Sally fica feliz em ver as diferenças de raças sendo colocadas de lado para poder derrotar um ogro. No entanto, antes mesmo de a guerra começar, a Sally anuncia que todos devem fazer as pazes, o que surpreende a todos. O ogro a pega, dizendo que a paz não é possível, pois os ogros nascem do ódio humano e, portanto, estão destinados a lutar e odiar os humanos. O Duke a chama de patética por sequer pensar em paz entre os humanos e ogros e diz que ela está delirando. Quando a Frau tenta salvar a Sally, a Hatsuki intervém, dizendo que elas deveriam lutar. Enquanto isso, o Mikoto tenta lutar com o Sumeragi, mas o ogro discorda e diz que o Mikoto não é muito civilizado para um humano. A Sally, quando estava prestes a ser esmagada pelo monstro da árvore, finalmente ativa os seus olhos de pêssego, dizendo que não pode deixar que o ódio a mate. Ela então se liberta das raízes, o que choca completamente a todos. A Winnie se aproxima dela, certificando-se de que ela está no controle de si mesma dessa vez. Vendo seu poder, o Duke aponta que se eles nascem do ódio humano, então ela está no lado oposto da moeda e pode facilmente acabar com os ogros. Ele diz a ela que
que ela não pode falar sobre paz e compromisso, pois a sua própria existência é uma ameaça para todos os ogros. Entretanto, se ela quiser fazer as pazes, primeiro ela deve se matar. Ao ouvir isso, a Sally percebe que não há outra maneira a não ser lutar. Ela declara que ou ele decide viver pacificamente ou ele morre em suas mãos. E cansada aí de suas bobagens, a Hatsuki Milia decide atacar aí com seus cabelos. A Frau até tenta impedir, mas a princesa a impede. Ela então quebra o cabelo do ogro. Cabelo esse que é conhecido por ser tão duro quanto o aço. Feito isso, ela dá um soco no estômago da Milia, fazendo-a cair no chão. O ogro da árvore volta sua atenção para Milia, que ele determinou ser fraca e não ter nenhum lugar nesse mundo, apesar de serem ainda da mesma raça. Ele então ataca a jovem ogro usando suas raízes, mas para a surpresa de Milia, a Sally entra em cena e a defende. Ela então declara que usará seus poderes em monstros como ele, que não enxergam mais a razão e estão determinados a brigar infinitamente com as outras raças. Ela ataca o Duke e desfere um único soco que destrói o monstro. Depois de usar um poder imenso, a Sally fica exausta e a Winnie parabeniza a Sally e agradece por salvar a todos eles e toda a floresta da destruição. O povo dos Largatos e os elfos também expressam sua gratidão à garota humana por salvar todos eles da extinção. A Sally então adormece, afinal de contas ela usou muito de um poder que ela nem mesmo domina. Nesse momento, Hawk percebe que a Milia não está por perto. É então revelado que a garota fugiu para as profundezas da floresta. Naquela noite, a Mac enviou um olho de ogro para checar o Sumerag. No entanto, em vez de o informar, ela pergunta quais são os seus objetivos. Afinal de contas, ela já sabe que ele enviou a Milia para reviver o Duke. Então, como o Sumerag já está ficando furioso com suas perguntas, a Mac então relata como foi a sua luta contra o Duke. Ela então descobre que o Soman teve uma briga com o Mikoto e pergunta aí como o Sumerag sobreviveu. Ele responde dizendo que conseguiu negociar com o caçador de ogros e logo em seguida comenta com a Mac sobre o grande potencial da Sally. No dia seguinte, a Sally acorda e encontra o Hawk sentado no bar, conversando com o líder dos elfos e dos homens lagartos, e ela não consegue acreditar que o seu plano está se concretizando, mas isso está acontecendo. Pessoas de diversas raças estão interagindo na sua frente, e vendo-a feliz, a Winnie lhe diz que ela não deve esquecer desse sentimento, pois ele a guiará por toda a sua jornada. Mais tarde, a Sally anuncia que precisa continuar sua jornada o mais rápido possível, pois seus recentes encontros com os ogros não são coincidência. Ela acha que alguém está a seguindo para testar suas habilidades, portanto será perigoso ficar no mesmo lugar por um longo período. Ao ouvir isso, Hawk, a Frau e a Mac decidem se juntar à sua jornada, o que deixa a Sally feliz. Ela convida a Winnie para se juntar a eles também, mas a bruxa recusa respeitosamente, dizendo que em vez disso, ela manterá o bar aberto para eles. Ao se despedir de seus amigos, o grupo continua sua jornada. A cena então corta e vemos uma mulher caminhando durante a noite e gritando ao se deparar com um homem aterrorizante com presas afiadas. Enquanto isso, o Hawk está contando a Sally sobre um vampiro na cidade vizinha. Ele diz que foi avisado pelo guarda no posto de controle. Recentemente, eles têm encontrado cadáveres pela manhã, sem sangue e marcados com 2 mordidas de presa no pescoço. Com medo, ela sugere um acampamento fora da cidade, mas ele insiste que não há motivo para preocupação, pois os alvos são apenas mulheres bonitas e ela não se encaixa nos critérios. Depois de receber um golpe em seu rosto, eles seguem em frente. Todos decidem procurar uma pousada primeiro, mas logo percebem que todos estão olhando para eles, com aqueles famosos olhares de reprovação, por causa de sua companheira demi-humana. Enquanto prosseguem com relutância, a Mac de repente sugere que a Sally lhes dê uma lição. No entanto, a sua decepção com a mulher aumenta, pois ela argumenta que não pode usar os seus poderes dessa forma. Eles chegam a uma pousada, mas temem que não lhes seja oferecido um quarto com a Frau lá. A Frau se oferece para entrar mais tarde, depois de comprar coisas que eles possam precisar. A Mac decide a acompanhar, e ela se sente mal pela Sally se recusar a machucar os humanos. Então ela promete a si mesma que irá fazer a Sally se arrepender por não julgar os humanos. Durante o passeio, a Frau diz que quer comprar um capuz para se disfarçar, mas ela se distrai com uma barraca que vende cenouras. Infelizmente, ela se depara com a hostilidade do vendedor, que joga o seu troco no chão, apesar dela ter tentado comprar educadamente. O coração da garota ex-ogro, a Mac, se parte ao ver a sua amiga pegar as moedas silenciosamente do chão. E em seu quarto, o Hawk expressa sua preocupação com a Mac, pois ela nunca havia experimentado tanta animosidade humana antes. Quando ela vê a discriminação pela qual sua amiga passa, ela não consegue aceitar isso muito bem. Então, enquanto a Frau mastiga alegremente o seu lanche, a ex-ogra se pergunta o que há de errado com os humanos da cidade. Ela fica chocada ao saber que quase todos os humanos agem dessa forma, e a demi-humana não revida, simplesmente porque ela já se acostumou com isso. E ela acrescenta que pessoas como a Sally tornam as coisas muito melhores. No entanto, a Mac argumenta que ela sempre estará do lado dos humanos nos momentos mais importantes, lembrando aí a Frau que o Seth morreu pelas mãos dela. Enquanto ela se afasta, ela ouve os residentes menosprezando os demi-humanos e dizendo que desejam matar todos eles. Nesse momento, eles falam sobre o vampiro que anda por aí, o que dá a Mac uma ideia. Usando seu olho, ela encontra uma fonte de energia familiar. Enquanto isso, a Sally estava procurando por suas amigas, até que do nada um vendedor lhe oferece um polvo, e ao se lembrar de sua experiência traumática, o seu poder é subitamente ativado. Nas ruínas de um prédio, a Mac visita o tal do vampiro, conhecido como o ogro sugador de sangue. Como favor, ela pede que ele mate os humanos dessa cidade, revelando como ela perdeu o seu poder e também contando para ele toda a sua situação
situação atual com a Sally. Ao ouvir isso, a ideia de uma batalha surge. Ele diz agora desejar o sangue da Sally, mas a Mickey diz que ele não pode fazer isso, o que o deixa incrédulo. A Sally é uma ameaça para a espécie dos ogros e, portanto, é a pessoa que eles mais precisam matar. Ela se esforça para concordar, mas felizmente a Frau chega e a convida para voltar para casa. Dito isso, o ogro sugador de sangue diz que também tem negócios com ela agora. Então, a demi-humana esmaga o seu martelo no chão. O ogro é muito lento, mas os ataques da Frau não têm força contra ele. Ele a agarra facilmente e mostra suas presas, que eram seus chifres de ogros o tempo todo. Ao cravá-los em seu pescoço, ele faz com que a Frau seja explodida. A Sally chega bem a tempo de ver toda a parte superior do corpo da sua amiga ser explodido. Ela ataca o inimigo e ele fica chocado quando um único golpe o faz tossir sangue. O vampiro pergunta qual é o poder dela, mas não obtém respostas. Então ele controla o seu sangue e o usa para atacar a garota. Infelizmente para ele, isso não funciona e ela está cheia de raiva pelo que ele acabou de fazer. Ele se fere e espalha seu sangue sobre ela, usando para agir como fios esticados que aprendem. Ele mostra suas presas novamente, mas a Mickey envia uma explosão em sua direção e, percebendo que o antigo ogro e os humanos são a mesma coisa, ele decide matar ambos. Enquanto isso, vemos a Frau acordando em um plano brilhante. Lá ela encontra uma anja chamada Altra, que diz que eles estão no céu e que ela já morreu 2 vezes naquele ano. Ao saber que a sua metade superior foi destruída, o anjo se oferece para permitir que ela viva no céu, mas a Frau diz que os seus companheiros estão a esperando. Então a demi-humana precisa ser revivida. Ela acrescenta que planeja usar um pouco mais de poder e ela não liga para as consequências disso. Então, após agradecer a Yatla, ela é enviada de volta ao reino dos vivos. O corpo de Frau se regenera, mas agora ela tem um olhar sinistro. Asas negras brotam de suas costas e suas mãos estão manchadas de escuridão. E o vampiro se lembra do sabor que tinha o sangue dela. Ele diz que ela não é simplesmente uma coelha e lança sua bola de sangue coagulado contra ela. No entanto, apenas um aceno de sua mão afasta o poder inimigo e ele nem mesmo consegue reagir quando ela abre um buraco em seu peito. Com isso, ela atinge seu limite e perde a consciência. No fim, o ogro vampiro não julga Meg por trair os ogros, pois ele fez o mesmo quando se apaixonou por uma humana. Ele se casou com ela e viveu uma vida de felicidade, tanto que ele acabou se esquecendo de sua verdadeira natureza. Então, em um certo dia, quando eles estavam se aproximando para se beijar, os instintos dele assumiram seu controle, e antes que ele percebesse, ela foi sugada até ficar sem seu sangue. Ao cair, ele expressa sua inveja por ela ter perdido seus chifres, e diz a eles para levarem a Frau embora, enquanto ainda é de noite. Ao ver a anja, ela pensa que morreu novamente, mas esse não é o caso. De acordo com a anja, os seus amigos a trouxeram de volta e cuidaram dela após a luta. Eles fizeram tudo isso sem se preocupar com a sua nova aparência estranha. Dito isso, para ajudá-la a se encaixar melhor na sociedade, ela recupera o poder que a Frau empregava. A demi-humana agradece à amiga, grata aí por sua companhia. O Hawk logo entra, pois ele ouviu as vozes, e logo que ele olha para a Frau, ele fica feliz em ver que ela voltou ao normal. Do outro lado da tela, a Sally e a Mickey, enquanto compravam as cenouras, elas começam a discutir. E quando a Sally admite que matou o Seth e também se recusa a pedir desculpas, a Mickey fica brava, mas a Sally insiste que usou seu poder apenas porque era necessário. Nesse momento, um vendedor diz a elas para não discutirem na frente de sua barraca e as reconhece como as pessoas que estão acompanhando a demi-humana. Ele insulta os demi-humanos, chamando-os de bestas piores do que gado. A Mickey começa a se irritar, mas a Sally dá um soco no homem, antes que a Mickey possa fazer qualquer coisa. Enquanto isso, a amiga angelical da Frau estava voando alto, e ela vê o espírito do vampiro vagando aí no reino humano. Ele pede a Anja um pouco mais de tempo, pois ele quer terminar de ver as pessoas queimando o seu corpo. Após receber um soco, o vendedor diz que não acredita que um humano esteja acompanhando um demi-humano, mas ele para e diz a elas para ir embora, aterrorizado e com um olhar ardente da Sally. Ao se afastar, a Mickey pensa na atitude da Sally e sorri ao finalmente entender que tipo de pessoa ela é. Dito isso, ela perguntou se pessoas como aquele vendedor poderiam realmente fazer as pazes com os demi-humanos. Então a Sally diz que, embora não possa funcionar o tempo todo, o fato de ter socado aquele vendedor permitiu que ela visse o sorriso da sua amiga ogro. No fim, o vampiro observa o seu corpo queimar completamente. Ele espera renascer como algo diferente de um ogro, mas a ideia de viver como um humano maligno não o atrai. Dito isso, eles concordam ali que nem todos os humanos são ruins, e depois de conversar um pouco, a sua hora de partir chega e a sua aliança de casamento cai no chão. A Anja o ajuda a atravessar e ele espera que a Mickey tenha um destino melhor que o dele. Do outro lado da tela, todos ficam felizes ao ver que a Frau voltou ao normal, e eles se perguntam o que ela é, mas não a forçam a explicar. O Hawk sugere que todos eles vão embora, mas eles têm que fazer isso com cuidado, pois a Sally provavelmente será investigada por ter agredido aquele vendedor. A Frau pergunta o que aconteceu, e a Sally diz que ele mereceu. No fim, o ex-cavaleiro dá um jeito de punir a Sally pelo seu crime, levando-a para a cadeia. Durante uma noite, vemos o Mikoto caminhando pela floresta com o seu cachorro, e ele percebe um bandido. O garoto corre para atacar, mas fica surpreso ao ver a Milha, que ele estranhamente identifica como uma freira comum. Apesar da hesitação dela, ele lhe oferece uma tigela de comida e pergunta o que ela está fazendo nas montanhas. Com isso, ela revela que está sofrendo de amnésia e só se lembra do seu nome. Durante a noite, enquanto ela dormia, ele tira o capuz dela e confirma que ela é um ogro. Ele se prepara para remover sua vida, mas o cão o impede, e então o Mikoto
garoto aponta sua espada contra ele, perguntando por que o cão está do lado dos ogros. Furioso, o cão o repreende, insistindo que ele está do lado do Mikoto, mas ele ordena que o garoto não manche seu nome. O Mikoto larga a espada e concorda em levar essa garota para a próxima aldeia. No fim, ele se desculpa por ter apontado a sua espada para o cachorro, e na manhã seguinte, vários ogros galinha os atacam, mas eles não são páreo para a força do garoto. No entanto, enquanto falam sobre os ogros, várias lembranças começam a passar pela cabeça de Milha. Eles chegam à borda da floresta e se preparam para ir até a cidade vizinha. Nesse momento, um meio ogro aparece com ordens de capturar a patética fugitiva, que está se agarrando aos humanos. Ao vê-lo, Mikoto tenta explicar que ela perdeu a memória. No entanto, quando ele menciona o Juki, as lembranças da garota voltam, assim como o trauma que ela passou. Ele corta seu peito e ela diz que odeia o fato de ter caído nas mãos de um meio ogro sem nome. Enquanto isso, o Mikoto diz que os acha entediantes e diz que vai simplesmente matar quem vencer a batalha. Compreendendo sua situação desesperadora, ela arranca o seu chifre, dizendo ao Mikoto que não é mais um ogro e pede sua ajuda. Ela cai devido à perda de sangue e diz que não quer morrer, pois ainda quer encontrar a Sally, olhar em seus olhos demoníacos e repreendê-la. De repente, ela acorda em um quarto, toda enfaixada, mas ainda assim segura. Ao lado dela está o jovem humano, que diz ter poupado os dois, pois ela estava sangrando, e matar qualquer um desses ogros fracos seria perda de tempo. Imediatamente percebendo a diferença entre seus poderes, aquele ogro não hesitou em recuar. A garota agradece ao Mikoto por tê-la salvo e insiste em se juntar a ele em suas viagens. Ele relutantemente permite e diz que só está fazendo isso pois ele não quer que ela morra logo depois de tê-la salvado. Ela age de forma amigável e até mesmo o trata como seu melhor amigo, sem saber e ao tempo todo negando que ele seja de fato um homem. Do outro lado da tela vemos uma luta em uma arena terminando, com o Hawk sendo vitorioso. Ele ri e comemora, mas seus companheiros respondem sarcasticamente, elogiando por ter vencido um oponente fraco. O Hawk diz que planeja vencer o torneio e ganhar uma grande quantia de dinheiro. No entanto, seus amigos nem mesmo se preocupam em assistir. Todos saem e dizem para ele retornar quando terminar. Todas as garotas presumem que ele está nisso pelo dinheiro, mas a Frau diz que é pelo desejo de ser forte o suficiente para proteger os outros. Como alguém que só viu a violência humana, a Maki começa a entender os seus corações, dando a Sally a esperança de que a paz entre as raças seja possível. Nesse momento, ela vê o Mikoto passando e corre atrás dele. Apesar do seu reencontro tardio, tudo que ele pode lhe oferecer é um pouco de água, já que os seus fundos se esgotaram com a alimentação da freira. Ele atualmente mal consegue pagar um quarto para si mesmo dormir. Ele disse à freira para conseguir dinheiro para suas próprias refeições, e após ele falar isso, a fonte dos seus problemas decidiu participar do torneio, na esperança de ganhar o prêmio em dinheiro. Durante a noite, vemos aquele meio ogro pedindo desculpas por não ter conseguido capturar a Milha. O Sumeragi diz que não foi culpa dele, e que ele simplesmente se deparou com um inimigo que ele não podia enfrentar. Enquanto ambos conversavam sobre o fato do meio ogro ter fugido com apenas um olhar do Mikoto, uma criança se aproxima repentinamente e pede para que o meio ogro a pegue. O meio ogro iria ignorar, só a cabeça do Soma o repreende aí por ter sido desrespeitoso. Em seguida, ele é apresentado à garota, que é Juscelino, o deus das máscaras. Ele imediatamente se desculpa e a coloca em seus ombros. Juntos, eles caminham até uma plataforma próxima, onde uma de suas belas máscaras desenhou um belo círculo de invocação. Lá, eles farão a reunião dos 100 ogros. Quando os ogros saem do círculo, o Sumeragi dá boas-vindas a todos e inicia a reunião. E apontando para um mapa, ele mostra sua esfera de influência no continente anterior. E rasgando a página, ele mostra o seu estado atual. E o público fica chocado ao ver a sua enorme redução. Um ogro velho de aparência antiga e sofisticada fala, chamando a atenção de todos ao perguntar se isso é culpa do menino com olhos de pêssego. Isso é confirmado, o que choca a todos. O inimigo de todos os ogros é apenas um único humano. Todos duvidam que um único humano possa ter tanta força, mas o velho diz que é verdade, acrescentando que o poder do garoto excede de qualquer exército. O Sumeragi lista os nomes dos grandes ogros, incluindo o garoto morto recentemente, alertando a todos eles sobre a extinção. Nesse momento, Todoroki, o ogro do trovão, o interrompe, e embora o ogro do trovão reconheça o poder do Mikoto, ele argumenta que o medo está sendo desnecessariamente alimentado e sugere que todos se unam. Em resposta, o Sumeragi retira a cabeça decepada do Soma, insistindo que lutar com números nem sempre é resposta. O Sumeragi, irritado com os argumentos do garoto, menciona o nome de um outro ogro poderoso, a Meki, que também foi morta pelo garoto com olhos de pêssego. Se aprofundando no assunto, ele diz que queria manter os incidentes em segredo, pois a Meki foi morta de forma cruel e o seu inimigo tirou completamente sua dignidade como ogro. A provocação funciona bem, pois o Todoroki, o ogro do trovão, promete matar o garoto por conta própria. Afinal de contas, ele gostava muito da Meki. Terminando a reunião, todos lhe desejam boa sorte em sua luta. Após a reunião, vemos o Soman gritando e ele está se sentindo humilhado por ter sido usado como exemplo. Ele pede à sua mestra que o conserte, mas ela tira sua vida. A Juscelino pergunta aí se o Sumeragi quer se dar bem com os humanos, e ela duvida que isso realmente possa acontecer. Ele diz que não é impossível, já que um dos seus amigos compartilhou o amor com um humano antes. Quando eles estão se preparando para sair, ela pede ao Sumeragi que a mantenha informada, pois ela não se opõe a ajudá-lo. E observando aí o Sumeragi trabalhar, o meio ogro não consegue deixar de sentir que os planos do Sumeragi estão além dos humanos e dos ogros. No dia seguinte, a Juscelino aparece diante do Hawk. Ela pede que ele a ajude, dizendo que está procurando por alguém chamado Sumeragi. Eles se apresentam um ao
ao outro, mas ele não percebe o significado do título dela. A garota se diverte com Hawk e pede para que eles sejam amigos, insistindo que ela dá aos seus amigos tudo o que eles querem. No entanto, ao ouvir isso, o Hawk dá um tapinha na cabeça dela e ensina a criança que a amizade é construída com base em laços e que ela não deveria dar tudo que ela tem para qualquer um. Por um momento, a garota libera uma aura sinistra, se sentindo desconfortável por ter recebido um sermão, mas ela volta ao normal rapidamente. Nesse momento, Sumeragi chega. Ela corre até ele, dizendo que quer ver os humanos, já que ele se interessa tanto por eles. Ele se apresenta como um sacerdote e vê as espadas do Hawk, entendendo que ele está participando do torneio. E quando todos perguntam sobre isso e dizem que vão lá ver o torneio, o Hawk incentiva a Juscelino a torcer por ele. E após a garota prometer que vai torcer por ele, eles se separam. E o ex-comandante segue em frente, desconhecendo completamente o fato de que a garota, que ele acabou de se tornar um amigo, é a responsável pela aniquilação do seu antigo reino, pois ela é a mestra do Soma. Depois disso, vemos Amélia, animada e pronta para vencer mais partidas. O Mikoto tem outras coisas para fazer e não pode torcer por ela, mas promete rezar para que ela não se machuque. Na arena, o Hawk é chamado para sua batalha e de repente, um forte aplauso da Juscelino soa nas arquibancadas. Feliz, o Hawk decide fazer um show para a garota, e enquanto a Sally se surpreendia com o barulho da multidão, o Sumeragi se aproxima dela, apresentando-se como alguém que compartilha o seu objetivo de buscar a paz entre os humanos e os ogros. Nesse momento, o Mikoto chega e diz a ela para ir embora, revelando a identidade do homem estranho. Considerando a situação, o ogro admite quem ele é, mas acrescenta que a influência dele e o poder dela poderiam realizar o seu sonho de coexistência. No entanto, o ódio se espalha pelo garoto, pois ele não está disposto a permitir que esse mundo se materialize. Agora ambos estão com as mãos estendidas, querendo ajudá-la a alcançar os seus próprios objetivos e forçando a tomar uma decisão. À sua frente está o Mikoto, cujo caminho é o que ela não quer seguir, e um ogro, cujo caminho ela compartilha. Os arrependimentos virão, não importa o que ela escolha. Por isso ela caminha até o seu velho amigo, que ela quer parar, mas também quer estar com ele. Para sua surpresa, ele se afasta e a rejeita, dizendo que ela não pode escolhê-lo. O Sumeragi incentiva a ir atrás de sua escolha e aprender mais sobre o garoto. Ela o alcança e ele se desculpa por ter feito uma oferta tola, apesar de conhecer aí os ideais dela. Ao ouvi-la insistir, o Mikoto encara, lembrando-se de sua antiga pergunta sobre odiar todos os demi-humanos, se os pais dela forem mortos por um. Ele diz que se isso acontecer, o seu ódio por eles transbordaria, e então ele os mataria sem hesitar. No entanto, nenhuma quantidade de mortes lhe traz alívio. Ela pergunta o que ele faria se ela ficasse entre eles como um defensor da coexistência. A garota estava esperançosa, pensando que o Mikoto recuaria, mas a expressão dele deixou clara sua resposta. Nesse momento, algo explode na muralha da cidade, e lá está o Todoroki, acompanhado por Basso, Shinki e Domenki. A águia ogra agora voa para explorar a área, e um menino adormecido é deixado do lado de fora. Os dois decidem se separar e causar o caos. Na arena, o guarda informa aos participantes que o torneio foi cancelado, pois os ogros estão invadindo. Desesperados por ajuda, eles oferecem 500 moedas de ouro para quem trouxer a cabeça do ogro. Com base na explosão, o Hawk supõe que os inimigos devem estar no mesmo nível do set. O Hawk segue, confiando em seus companheiros para derrotar esses ogros. E em sua jornada, um antigo adversário, o Barsos, se aproxima e tenta se aliar a ele. O Barsos não ganha muito, e ele quer ganhar um dinheirinho para alimentar sua família. Ao ouvir isso, o Hawk desencoraja o homem, pois ele conhece os perigos que os ogros representam. Convencido, o Barsos desiste, mas uma enorme explosão de um raio o atinge, o matando instantaneamente. O Todoroki aparece e diz que tinha intenção de atingir os dois. O Hawk adivinha que esse garoto é um ogro, mas ele erroneamente acaba sendo identificado como o garoto do pêssego. Enquanto isso, a Meg dá uma olhada no que está acontecendo e fica surpresa com o Basso, o Shinki e finalmente o Todoroki. A Sally se pergunta se o Sumeragi estava envolvido no ataque, mas ele aparece de repente atrás dela, dizendo estar magoado com a interferência. O Todoroki atira no Hawk, mas o experiente soldado ergue sua espada para atrair o raio. Fora das muralhas, o Mikoto tenta atacar o Domenki, enquanto ele está aí dormindo, mas ele fica inconsciente de repente e dorme. Os companheiros do homem fazem o possível para lhe dar apoio. No entanto, todos eles encontram um obstáculo de uma forma ou outra. O Sumeragi provoca a Sally, aparentemente fazendo de propósito para fazê-la usar os seus poderes de pêssego. Voltando para o Hawk, ele se esquiva dos raios e corre, tendo apenas uma espada de madeira para se defender. Irritado, o garoto persegue, mas fica inconsciente após ser atingido por um ataque surpresa. Enquanto isso, Shinki caminha pelas ruas, sentindo-se triste pelo fato de todos olharem para ele com medo. A Meki se aproxima dele e pergunta por que eles estão atacando a cidade. Ao vê-la, ele ri e diz que está ali para vingá-la. Como Todoroki foi informado de que o garoto do pêssego a matou, todos eles estão ali somente para vingar. Ela pergunta por que o Sumeragi mentiria daquela maneira e por que o Todoroki iria querer tanto vingá-la. De qualquer forma, ela precisa parar o Todoroki urgentemente, mas o ogro não permitirá que isso aconteça e decide matá-la ele mesmo. Enquanto isso, a sorte do Hawk se esgota. Quando o Todoroki se levanta, ele vê o chifre da Meki no chão e ele supõe que os humanos devem ter usado um truque sujo para matá-la. Ao mesmo tempo, os outros começam a ser dominados pelos ogros e a Sally não consegue ativar o poder em seu olho. O Todoroki usa o seu canhão e conjura o Raijin, um ser feito de puro raio, pronto para ir atrás do Hawk. Do outro lado, o Shinki insiste em matar a Meki, pois ela é membro da facção da coexistência, um grupo liderado por Sumeragi que deseja a coexistência de ogros e humanos. Além disso, ela é o primeiro ogros a traí-los e ir morar com os humanos. Incapazes de chegar a um acordo, eles se atacam, e devido à diferença de poder dos invasores, eles vão esmagando completamente o lado dos humanos, deixando-os completamente
completamente indefesos. A Meki não consegue fazer nada depois de ter perdido seus poderes. Enquanto isso, a Juscelino e o meu ogro observam o Hawk encarar a sua morte com um sorriso confiante. Está claro que ele não tem escapatória, mas também é certo que seus companheiros estão a caminho dele. Por isso, a sua tarefa agora é manter esse garoto no lugar, por tempo suficiente para que todos cheguem. Ele insiste que planeja cumprir o seu dever, independentemente da chegada deles ou não. Se divertindo com o Hawk, o Todoroki desfere um ataque com força total, ordenando que o Raijin ataque. E depois de contornar a morte tantas vezes, a sua hora finalmente chegou. Então o soldado decide saudar a morte com dignidade. Pensando em seus amigos, ele deixa o resto com eles. Mas de repente, uma mulher vestindo uma túnica e um chapéu de bruxa aparece diante dele e bloqueia completamente o raio. Ela diz que ele realmente tem um desejo de morte, mas ele está ali chocado por ver a Winnie. A Winnie chega ao local e repreende o Hawk por tentar sempre se matar, lembrando-se de uma memória distante. Ela diz que deve ser a influência de sua jornada. O Todoroki chama a atenção dela, ainda furioso por seu ataque ter sido bloqueado. E embora tenha interrompido a batalha, ela não tinha intenção de lutar contra ele e só veio dar uma espada a um amigo. E ela se apressou depois de vê-lo lutando com uma espada de madeira. De certa forma, ele sente uma vida emanando da lâmina e até a Juscelino reconhece seu poder. Seu nome é Air, o tesouro do céu, que costumava ser empunhado pela Frau. E por poder essencialmente cortar tudo o que quiser, agora tudo depende da habilidade do Hawk em manejá-la. Dito isso, a confiança do soldado disparou. Tendo fé na bruxa e em sua habilidade com a espada, ele está pronto para tentar vencer esse combate. Enquanto isso, o Basso está terminando as coisas do seu lado, mas a Frau sobreviveu ao seu canhão e se levantou. E como a Anja a deixou com algum poder, ela ainda é totalmente capaz de lutar. Com isso, seus olhos ficam vermelhos e a sua forma trevosa retorna. E com um único movimento, a asa da águia é cortada e com um outro movimento, a sua cabeça cai no chão. Após o derrotar, a Frau tenta se dirigir aos seus companheiros, mas ela desmaia devido ao uso do seu poder. Do outro lado da tela, o Sumeragi questiona a decisão da Sally, perguntando como ela planeja proteger as pessoas com um poder que ela não consegue nem mesmo controlar. Ao ouvir que ela fará isso de qualquer maneira, ele ri e se rende, explicando que estava apenas a testando. Ela se pergunta por que o seu olho não reagiu a ele, mas ele evita responder, lembrando-a de que sua amiga está em apuros. Antes de ir embora, ele diz que vai resolver as coisas primeiro com o Mikoto e em seguida estenderá sua mão para ele, na esperança de uma coexistência. Enquanto isso, o Hawk está saindo bem contra o Todoroki. Incrédulo, o garoto vê a capa do seu chifre e se lembra de quando a Meki deu isso a ele, permitindo assim que ele controlasse melhor os seus raios. Ao se lembrar do motivo pelo qual ele está ali, o poder surge nele e o Raijin é convocado mais uma vez. Do outro lado da tela, a Meki foge da barragem do Shiki, atravessando a cidade e chegando a um muro de proteção. Arriscando a sua vida, ela se esquiva de um golpe e seu inimigo, com a mão presa na parede, acaba recebendo um soco dela com toda a sua força e assim ele perde a consciência. Por outro lado, o Shiki pergunta a Meki por que ela parece tão abatida, apesar de ter derrotado a pessoa que tentou matá-la. Ele diz a Meki que para ela é possível convivência com seres humanos, mas para ele é impossível. Ele diz que o Ogro do Raio foi o único que o tratou normalmente e até mesmo lhe deu um nome. Ogros de aparência humana como eles provavelmente poderiam coexistir, mas aqueles com características não naturais não terão lugar em seu novo mundo. Ao vê-la chorar por ele espera que haja mais pessoas como ela. Do outro lado da tela, querendo acabar com tudo, o Raijin está mais uma vez solto e mais violento do que antes. Ele lembra o Hawk de dar o seu melhor e fazendo exatamente isso, ele corta a besta relâmpago ao meio e ainda corta o seu invocador no peito. Assim o Ogro dos Raios cai e a batalha termina. No entanto, o garoto acorda em uma pousada, coberto por bandagens ao lado de Meki. Ao vê-la, ele pensa que deve ter morrido, mas fica emocionado ao perceber que ela está viva e bem. Do lado de fora, o Hawk admite que ele pretendia matar o Ogro, o odiando por ter matado um homem inocente. No entanto, o garoto apenas os atacou, pensando que eles haviam matado a Meki. As coisas poderiam ter terminado de forma diferente se eles tivessem tido tempo para esclarecer as coisas. No entanto, isso teria deixado o ressentimento dele pendurado. A Sally está triste com todas as suas decisões e incentiva todos a encontrarem um caminho sem brigar. A Winnie se diverte com a sua resposta teimosa e sugere que eles sigam para o país de Leidija, o único lugar do mundo que não proibiu a discriminação. O Mikoto finalmente acorda, ainda fervendo de sede de sangue por ogros. Seus olhos brilham quando a Millie entra no quarto, mas o Dog felizmente o impede a tempo. Ela imaginou que ele estaria de mau humor depois de ser colocado para dormir por Domenke, que força as pessoas próximas a ele a dormir e as atormenta com pesadelos. A Winnie vai para casa, prometendo checar como eles estão todos os dias. Para a surpresa de todos, a Sally convida o Ogro do Raio para o grupo, não para viajar com eles, mas para compartilhar o objetivo da coexistência. Há vários ogros por aí, e ela acha que ele é um dos que vale a pena convencer. A Frau esclarece o convite com uma interpretação filosófica, fazendo questionar o seu propósito na vida. Ele olha para Meki, e ele sabe que há um atrito entre os ogros, mas à medida que a facção da coexistência de Sumeragi ganha força, esse atrito só tende a aumentar. Então ele se aproxima e rejeita a mão dela, dizendo que nunca trabalhará com os humanos. E embora surpresa, sua amiga traduz, dizendo que ele está simplesmente muito envergonhado para apertar a mão dela, mas que ele sim quer compartilhar o objetivo deles. O garoto sai, dizendo a Meki para ficar para trás e proteger o lar que ela encontrou. E agora, com uma nova confiança na humanidade, ele encontra o Sumeragi do lado de fora e pergunta por que ele o enganou, levando a morte aí do Shink e do Basso. Então, como pedido de desculpas, ele envia o garoto para se juntar a eles, abrindo um buraco em seu peito. Ele pede que ele envie seus cumprimentos àqueles que estão no céu. Com isso, todos seguiram para Legadia. E para terminar essa história, vemos mais uma historinha aí. E essa é sobre o Mikoto. Era uma vez
vez, um homem que estava saindo de casa. Ele recebeu alimentos para suas viagens e uma bela katana para protegê-lo das criaturas hostis do lado de fora. Seu nome era Hiko no Mikoto. Na estrada, ele dá sua comida a um cachorro e fica surpreso ao ouvi-lo agradecer. Ele imediatamente lhe diz para se acalmar, bem ciente da reação casual de alguém que acabou de ver um cachorro falar. Assim, eles decidem viajar juntos. Ele conta que está procurando seus pais para perguntar por que eles o colocaram em um pêssego e o mandaram flutuar rio abaixo. De repente, um ogro apareceu na aldeia em que eles estavam, devorando impiedosamente seus moradores. Apesar de tremer de medo, ele empunha sua espada e grita para deter a fera, enquanto gagueja, estando obviamente com medo. Todos ficam chocados quando esse homem detém o seu punho com apenas uma mão. Ele foi o primeiro a reivindicar o nome de Beach Boy, o garoto do pêssego. Com grande poder, ele rapidamente cortou o ogro ao meio, e ao perceber que havia o matado, o poder brilha em seus olhos. Todos correram para agradecê-lo, e os rumores rapidamente se espalharam. Assim, todos que estavam sendo aterrorizados por ogros foram atrás desse viajante para pedir por ajuda. O ataque desse homem aos ogros continuou, eliminando cada um que aparecia em seu caminho, esquecendo-se completamente de sua missão de encontrar seus pais. Durante sua jornada, ele partiu para a Ilha dos Ogros, esperando que ele finalmente terminasse sua missão ao matar o seu líder. Além disso, em troca de uma refeição, o cão escolheu acompanhá-lo durante todo o processo. O Rico cumpriu sua missão, derrotando o líder e forçando todos a irem embora. No entanto, ele foi avisado que sem eles, o Kishin viria. Agora considerado um herói, ele se estabeleceu nas montanhas, preocupado com o aviso do líder dos ogros, e obviamente não querendo envolver ninguém em suas guerras. Ele inventou desculpas para não ver aqueles que o criaram, e agora se sentia solitário por dentro. Uma noite, um ogro veio até ele de joelhos. Ele havia se apaixonado e formado uma família com uma humana. No entanto, seus instintos o dominaram, e ele devorou sua esposa. E esse mesmo ogro estava preocupado que o seu filho fosse o próximo. Ele implora ao homem do pêssego que tire sua vida, e ele já tem toda a certeza que seu filho será deixado com pessoas boas. Assim, esse ogro morre. No entanto, em um dia no vilarejo, o homem do pêssego se deparou com pessoas batendo violentamente em uma criança indefesa. Ele diz a todos para pararem, mas eles estão cheios de ódio, pois a criança é um ogro, assim como os monstros que massacraram suas famílias. Como nenhuma negociação funciona, o Rico decidiu colocar a criança sob sua proteção. Foi nesse dia que ele conheceu o Mikoto. Em sua casa, a criança pede que ele acabe com sua vida, já cansada de sofrer. Nesse momento, ele revelou que foi ele quem matou seu pai, dando aí ao garoto uma razão para viver, e o motivo seria a vingança. Cheio de ódio devido à sua perda, o garoto parte para cima com a intenção de matar, mas ele é fraco demais para fazer qualquer coisa. Por isso, o Rico diz a ele para ficar forte o suficiente para matá-lo. Até que esse dia chegue, ele estará sob seus cuidados. Mais tarde, o homem do pêssego atual diz ao cachorro que ele não tem intenção alguma de compartilhar como o pai do garoto implorou para ser morto. Cheio de compaixão, ele pensa no que a criança passou e insiste que ela deve viver, tendo alguém para odiar. Assim, ela não perderá sua razão de existência. Ele sussurra tudo, mas o menino ouve tudo, enquanto fingia estar dormindo. A partir daí, ele ensinou a criança a ler, caçar, e mesmo que não fosse bom nisso, o ensinou a fazer fogo. O relacionamento entre eles ficou mais próximo, mas a criança ainda se recusava a dizer seu nome. Então, o Rico ofereceu o seu, e então o menino foi batizado assim como Mikoto. Ambos encontraram a felicidade um no outro, mas isso não durou muito, pois no Burega, um dos Kishin chegou. Em uma noite, o garoto atingiu a maioridade e recebeu outra chance de se vingar do seu pai, e após recusar, o garoto fugiu. O cão pergunta sobre sua ação, mas seus olhos brilham com poder, bem ciente de que o Kishin está se aproximando. Ele finalmente encontra o Mikoto, que diz que quer ficar lá para sempre, mas ao invés disso, ele é incentivado a sair em uma jornada e encontrar pessoas que o aceitem como ele é. Ele promete acompanhá-lo, mas reconhece que essa decisão será difícil. Eles fazem uma promessa: sempre que as coisas ficarem difíceis, o garoto deve superá-las com um sorriso, e assim o homem virá para protegê-lo. Uma noite, o Mikoto de repente sentiu uma sensação familiar, semelhante a de quando seu pai desapareceu. Enquanto ele estava correndo, o cão bloqueou seu caminho. Ele disse para voltar, mas ele não fez isso. Os rastros de uma grande batalha aparecem, e o Rico está caído no chão. Seus membros foram arrancados, e quando Noburega sai, ele dá um último golpe, e por pouco ele não consegue atingir o Kishin. Centímetros da morte, ele vê a lua com o formato de um bolinho de massa, e pergunta por que o Mikoto veio até ele. A criança está em choque e chora. Ele dá um sorriso fraco para o garoto, e o ensina uma última vez sobre a jornada que ele está prestes a fazer. Compreendendo seu medo, ele o lembra de sua promessa de protegê-lo. Como tal, ele lhe deixa sua espada para proteger a si mesmo e aos outros. Assim, uma luz de cor de pêssego sai de seu corpo e entra no menino, e nesse momento, uma enorme explosão dos Kishin os atinge. No entanto, o garoto caminha até o Noburega, arrastando a lâmina, estando completamente liso. Fortalecido pela lâmina do seu mestre, o chifre de Mikoto ficou muito maior, e ele instantaneamente cortou a mão do inimigo. Ele corta o Kishin e arranca seu chifre, e assim, o Mikoto decidiu que encerrará a batalha entre ogros e humanos, simplesmente matando todos eles. Fora do flashback, vemos a Milha carregando um Mikoto adormecido em suas costas, e o cachorro diz que ele sempre terá um buraco em seu coração, até o dia em que ele encontrar uma pessoa com quem possa compartilhar um sorriso genuíno. Assim termina a primeira temporada do anime do Menino dos Olhos de Pêssego. Se tu curtiu, deixa o like, se não curtiu, dá dislike.